Que bom estarmos juntos, amados do Senhor. Que bom estarmos juntos para meditar na palavra santa, gloriosa desse Deus maravilhoso, o nosso Salvador. Como disse antes, nós queremos meditar sobre a luta do povo de Israel contra os midianitas. O povo de Midian também era um povo que conhecia o povo de Israel, mas eles andavam como peregrinos pelo deserto e de repente eles começaram a tomar conta do povo de Israel. Então abra lá em Juízes, no capítulo 6, nós queremos meditar sobre três lições que Deus colocou no meu coração. Eu creio que vai também ao encontro do seu coração, que você possa ouvir essa palavra, absorver este ensino e praticar ele na sua vida. Que nós possamos fazer isso com a palavra do Senhor. Tiago nos diz no capítulo 1, no verso 22, que nós devemos não sermos apenas ouvintes da palavra, mas operosos praticantes dela. Porque se nós apenas ouvirmos as palavras do Senhor, se nós apenas lermos a palavra do Senhor sem a praticarmos, nós vamos ser semelhantes às pessoas que se olham no espelho e ao sair da frente do espelho, ela já se esquece da sua aparência. E isso é de fato, porque nós praticamos desse jeito. A gente olha, de repente a gente volta de novo para ver. Não é assim que acontece contigo? Comigo acontece assim. Então, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, nós nos tornamos peritos. E fazemos até de olhos fechados e às vezes até no escuro nós fazemos. Quando você foi aprender a dirigir, por exemplo, câmbio, embreagem, freio, acelerador, marcha, para frente, ré, retrovisor, volante, buzina, seta. São tantas coisas que depois, quando você está habilitado, você está habituado a usar, aquilo é tão natural. É tão natural. Até é tão natural que quando você troca de veículos, você tem que procurar algumas coisas. Porque nem todos os carros colocam tudo no mesmo lugar. Não é assim que acontece com a gente? Então, a palavra de Deus, ela é algo que nós devemos praticar. Não somente ouvir, mas devemos ser operosos praticantes dela. Porque senão nós vamos ter uma fé sem ações, sem atitudes. E Tiago diz que isso não é benéfico, nem para nós, nem para aqueles que nos cercam. Amém? Então vamos viajar um pouquinho junto com Gideão. Gideão se tornou um homem muito conhecido dentro do meio cristão, a tal ponto que em 1700 foi formado na Inglaterra os Gideões, que é uma imprensa que publica Novos Testamentos juntamente com Salmos e Provérbios e distribui no mundo inteiro. Distribui no mundo inteiro gratuitamente. Basta que você envie uma oferta para eles, você se torne um participante, um Gideão, e você vai receber anualmente uma quantidade de Bíblias para distribuir gratuitamente em hospitais, escolas e outros locais onde eles orientam que esta palavra de Deus seja distribuída. Vamos comigo então diante do trono do Pai. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos, Senhor, carecidos da Tua direção. Tantas vezes, Pai, nós tentamos dirigir a nossa vida pelos nossos próprios esforços. E muitas vezes nós queremos dirigir nossa vida pelas nossas próprias experiências. Senhor, a Tua palavra é tão eficaz, mas muitas vezes nós nos tornamos tão teimosos e não queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos. Senhor, revela a Tua palavra a nós. Traz, Senhor, um novo entendimento dela, para que possamos praticar ela no nosso dia a dia. Senhor, eu sei que pessoas que vieram neste lugar
estão passando por lutas, e muitas dessas lutas foram resultado de escolhas que tomaram no passado e que hoje se tornou um peso. Um peso. Outros de nós talvez estejamos passando por lutas que as circunstâncias da vida nos levaram a ela. Senhor amado, Tu estás presente o tempo todo. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, em todas as ocasiões. Ele nos faz uma promessa maravilhosa que o autor aos Hebreus nos lembra de uma forma tão magistral. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Senhor, Tu estás presente aqui. Obrigado pela presença gloriosa do Senhor, que juntamente conosco estávamos, Senhor, exaltando aquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus, nós te adoramos e te glorificamos neste lugar. Fala agora nossos ouvidos, fala o nosso coração, Senhor. Venha ao encontro, Senhor, da nossa necessidade e nos molda, Senhor, conforme o Teu querer. Não conforme a nossa vontade, mas conforme o Teu querer. Senhor, nós pedimos por isso agora, que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de trabalhar no nosso coração e na nossa mente, nos moldando conforme o Teu querer, e não conforme os nossos padrões, e nem o padrão do mundo que nos cerca. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Não queremos ser surdos a ela, mas queremos ser atentos, ouvintes e praticantes dela. Assim oramos e assim cremos, no nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga comigo, amém. Deus seja louvado pela sua vida. Amados, o livro de Juízes, ele abarca um período de mais ou menos 350 anos da história de Israel. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e Abraão, que teve seu nome mudado para Abraham, ele se torna pai de uma nação. Essa nação, então, habita naquela terra e passa a ir de lugar em lugar, montando o altar de adoração a Deus. Quando Abrão volta do Egito com seu sobrinho Ló, em Gênesis capítulo 13, nós vemos ali que há uma separação entre os dois. Há uma intriga interna entre os pastores dos rebanhos. E Deus diz para Abraão, agora você vai percorrer norte, sul, leste, oeste, toda essa terra, porque essa terra eu vou dar a você e a sua descendência. Abraão não tinha nenhum filho. E o tempo vai passando e Deus vai se revelando. E de repente, 11 anos depois dessa promessa de Deus, Sara tem uma bela ideia, uma péssima ideia. Péssima ideia. E ela diz, olha, quem sabe Agar, a nossa escrava, ela vai te dar um filho e eu vou tomá-lo como meu. E de repente, por 13 anos, Deus não fala com Abraão. Deixa o texto de Juízes capítulo 6 aberto e vamos lá para Gênesis. No capítulo 16, verso 16, é fácil de lembrar. E de repente, então, no verso 15, fala que Agar deu um filho a Abrão. E ele chamou de Ismael, o filho que tivera com Agar. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Quantos anos Abrão tinha? 86. Deus chamou Abrão, ele tinha 75. Certo? Ele tinha 75 anos. E quando Ismael nasce, ele tinha 86. 11 anos depois. Agora,
os capítulos e versículos foram colocados pelos homens posteriormente. Olha o versículo seguinte, capítulo 17, verso 1. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu. Quantos anos de silêncio entre o nascimento de Ismael até Deus aparecer de novo para Abrão? 13 anos de silêncio. Por que nós olhamos para esse texto? E por que nós vamos olhar para o texto de Juízes? Hoje eu quero falar sobre escolhas. Todos os dias nós somos confrontados com a oportunidade de escolher. Escolher fazer uma prova, postergar uma faculdade, deixar para depois, procrastinar uma decisão, deixar para depois, empurrar ela para frente. Aliás, nós somos peritos em procrastinar, deixar para depois. A gente não gosta de fazer as coisas de imediato. A gente gosta de deixar para depois. Quem sabe se resolve sozinho. Talvez eu vou ser um pouco precipitado. Eu entendo que pode ter uma justificativa quando nós olhamos para Abrão e para Sara, com a decisão que eles tomaram, quando Deus tinha dito para ele que ele seria pai. Mas Deus não disse para ele que ele seria pai com um filho nascido de Agar. Mas na mente deles, eles estavam dando um jeitinho. Aliás, jeitinho é coisa de brasileiro. Ou não? O pastor Lourenço Estélio Rega escreveu, no ano de 98, 99, um livro chamado Dando um Jeito no Jeitinho. É bem interessante. Você pode encontrá-lo para ler. Ele fala da nossa cultura brasileira. Dando um jeito no jeitinho. Pastor Lourenço Estélio Rega. Ele foi diretor e reitor da Faculdade Batista de São Paulo por muitos anos. Eu não sei por onde ele anda hoje, mas eu fiz um curso com ele sobre ética na Faculdade de Juí. Conheci ele pessoalmente. Estudamos sobre essa questão. A questão ética, que envolve o povo brasileiro, não só o povo brasileiro. Quando a gente vê Sara dando um jeitinho para que Abrão cumprisse uma promessa de Deus. Eu creio que quando Sara apareceu com essa ideia, Abrão é de Deus. Não vamos entrar nos méritos aqui de idade, de jovialidade, de aparência. Não cabe a nós aqui estabelecer esses padrões. Mas quando nós olhamos para as escolhas que eles tomaram, trouxe isso para Abrão, para Sara, um grande problema. Posteriormente, quando Sara teve seu filho Isaque, Ismael estava com 14 anos de idade. Isso trouxe uma grande preocupação. A tal ponto que Sara disse, olha, manda esse menino embora. Abrão, então, agora Abraão vai orar ao Senhor. E Deus disse, Sara tem razão. Porque em ti, em Isaque, é a minha promessa. Não em Ismael. Mas como ele é teu filho, eu vou abençoá-lo também. Ele será um guerreiro. Dele procederão 12 príncipes. Ele será como um jumento selvagem. Ele será contra todos e vai morar em volta do teu povo. E até hoje é um problema sério. Aquela decisão e aquela escolha de Sara. Hoje a gente conhece como os Emirados Árabes. Todo o povo árabe são descendentes de Ismael e não de Isaque. O tempo foi passando, o povo foi para o Egito, e de lá Deus tira o povo. Com o braço estendido, com mão poderosa,
Deus traz o seu povo de volta para o mesmo lugar onde Abraão, cultua a Deus, edifica altares de adoração a Deus, no meio de um povo idólatra, um povo que adorava ídolos e imagens de escultura, adoravam Baal e Azerá. Deus traz este povo, Deus estabelece este povo em Israel. No final do capítulo 24 de Josué, aquele líder que sucedeu Moisés por 30 anos, Moisés conduziu o povo de Israel por 40 anos no deserto, e de repente então Moisés deixa o povo, Deus levanta Josué como líder, e Josué atravessa o rio Jordão, circuncida o povo do outro lado, em Gilgal. Ali eles celebram a Páscoa, e ali, naquele dia da Páscoa, Deus para de mandar o maná, que por 40 anos sustentou o povo de Israel. O povo de Israel comeu a Páscoa lá no Egito. 40 anos depois, eles entram na Terra Prometida e eles celebram a segunda Páscoa. Jesus mesmo prometeu: eu não vou mais beber do fruto da videira até aquele dia quando eu vou beber um novo com vocês lá no céu. Tudo é tipológico. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor aqui, ainda como figuradamente no Egito, onde o pecado impera. Jesus diz: o príncipe desse mundo está chegando, ele não tem nada em mim. João, discípulo de Jesus, é conhecido como o discípulo amado. Ele diz que o mundo jaz aonde? No benigno? Na graça? Não, jaz no maligno. E Deus está separando pessoas, chamando pessoas como chamou Abrão. O pai de Abrão, Terá, era um idólatra. Naor construía deuses. Quando Raquel sai da casa do pai dela, Labão, ela rouba ídolos. Ela mente. Ela esconde os ídolos debaixo das roupas. Senta em cima e diz: olha, papai, eu não posso te abraçar, eu estou naqueles dias. Então, para a cultura daquela época, era considerada então uma pessoa impura, não podia ser tocada. Ela mentiu. Jacó profetiza, ele diz: olha, aquele que escondeu e roubou, se alguém roubou, vai morrer. E a esposa dele, de fato, morreu. Raquel começa a pedir a Deus e dizer: Senhor, me dá filho, senão eu morro. E quando ela teve o segundo filho, cumpriu a própria, da boca dela, se cumpriu. Ela morreu tendo seu filho, que ela chamou de Benoni. E Jacó disse: não, Benoni não, Benjamim. Benjamim. Escolhas. O povo de Israel, então, tomou escolhas. No versículo 15, Josué diz: mas, versículo 14 e 15, agora temei o Senhor e cultuai, Josué capítulo 24, versículo 14, agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade, jogai fora os deuses dos vossos pais, que os vossos pais cultuavam além do rio. A palavra hebreu significa o povo que veio do outro lado do rio. Quando Abrão, passou de Harã para o lado de Canaã, ele atravessou o rio. Então a palavra atravessar o rio, o povo do outro lado do rio, é o nome hebreu. Ele não era de um povo hebreu. A Bíblia diz que ele era arameu. E como a Bíblia diz, arameu foi meu pai, errante pela terra. Mas quando ele atravessou o rio, ele se tornou aquele povo que veio do outro lado do rio. Então Josué diz para o povo: os vossos pais cultuavam deuses além do rio e no Egito. A tal ponto que quando Moisés está lá no monte, ele desce, eles tinham a recém
construído um bezerro de ouro e o adoraram. Cultuai o Senhor, Josué aconselha. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses dos vossos pais, lá na Mesopotâmia, meso, meio, potamos em grego é rio, no meio dos dois rios, do Tigre e do Eufrates, daquela região. Se vocês querem cultuar, então, os deuses dos vossos pais, se os deuses que vossos pais cultuavam, que estavam além do rio, cultuavam ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Em algumas traduções colocam, eu e minha casa serviremos ao... Servir significa adorar, é prestar culto a Deus. Morreu Josué, a Bíblia diz, e toda aquela geração. E por 350 anos encerra-se o livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, com a seguinte palavra: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um escolhia o que queria fazer. Escolhas. Escolhas. O livro de Juízes, ele abarca então 350 anos, ele fala sobre 12 juízes. É a história de 12 juízes que Deus levanta para a libertação. O 13º se chamava Eli, que morreu com 98 anos. E o último, o 14º, se chamava Samuel, que ungiu o primeiro rei, chamado Saul, mas também que ungiu o segundo rei, o rei Davi. Recordam? Agora, o que aconteceu nesse período? É um período de escolhas, onde o povo escolhia a quem queria cultuar. Mas, de repente, aconteciam problemas. Então, nós olhamos aqui para o versículo 1. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Juízes capítulo 6, verso 1. E este os entregou nas mãos dos midianitas durante quanto tempo? 7 anos. As coisas foram indo de mal a pior. O versículo 7 então nos diz: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. Deus ouviu ou não ouviu o clamor do povo? Deus não somente ouviu, como respondeu. Deus não somente ouviu, como libertou. A partir do versículo 11 vem a libertação que o Senhor produz. É dessa libertação que Isaías capítulo 9, versículo 4 nos diz. Escolhas erradas. Quando nós tomamos escolhas erradas, nós temos uma visão turva, uma visão nublada, uma visão míope. Nós não conseguimos enxergar longe. E essa visão errada é uma visão errada a respeito de Deus, a respeito de nós próprios e a respeito do inimigo. E nós percebemos isso na visão de Gideão. Quando o anjo se apresenta para Gideão, ele diz no verso 12: o Senhor está contigo, homem valente.
Mas, qual é a visão de Gideão? Onde é que Gideão mora? Qual foi a atitude do pai de Gideão? Gideão já era casado, ele já tinha filhos. Mas na casa do pai dele tinha o quê? Olha o versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: toma o segundo novilho de teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal que o teu pai edificou. E corta o poste de Azerá, que está ao lado do altar. O Deus dos amorreus. A visão de Gideão era uma visão turva. Não era uma visão cristalina de quem Deus é. Olha o versículo 13. Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Quando nós tomamos escolhas erradas, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, as nossas decisões começam a ser cada vez mais erradas. Por 7 anos, o povo de Israel, que deveria adorar a Deus, que moravam na parte norte de Israel, mais ou menos abaixo de uns 50 quilômetros acima do mar da Galileia, onde Gideão estava, em Ofra. Era a região em que os midianitas entraram. É a região que foi humilhada depois, no ano 732, pelo imperador da Assíria. Por isso o texto de Isaías diz que aquela terra se tornou uma terra humilhada. Mas aquele povo que morava e habitava em trevas, viu uma grande luz. Tudo apontava para a vinda do Cristo, do Senhor, do Libertador. E ele estava aqui. Gideão, então, ele tem uma visão turva, uma visão opaca de quem é Deus. Então ele pergunta: ah, Deus, aquele Deus lá do passado? Como se Deus tivesse se aposentado, tirado férias, sei lá, ido para outro país. Essa era a visão do povo, que Deus era o Deus da terra, era o Deus do país. A tal ponto que depois, quando o povo de Israel foi exilado na Babilônia, Jeremias capítulo 23, verso 23, Deus diz através da boca de Jeremias, o profeta: acaso eu sou Deus só de perto? Será que é só aqui dentro da terra de Israel que eu sou Deus? Eu também não sou Deus de longe? Será que eu não alcanço vocês aí na Babilônia? A diferença entre o Egito e a Babilônia é que do Egito Deus tirou o povo de Israel com o braço estendido, e da Babilônia Deus diz: sai dela. Sai dela. O livro de Apocalipse nos diz: sai da Babilônia. Essa é uma atitude que cada um de nós tem que tomar. Por isso que Deus chama Gideão e diz: Gideão, na casa do teu pai precisa ser restaurado o altar de adoração a mim. Lá tem um altar, mas não é meu. Então você faz o seguinte: você pega o segundo boi, aquele que tem 7 anos. Você pega esse boi, você destrói o altar de Baal, você corta o poste ídolo, pica a lenha, faz um holocausto e mata aquele boi e me oferece um sacrifício. Quantos anos o povo de Israel estava escravizado pelos midianitas? 7 anos. Quantos anos tinha aquele boi, o segundo boi, que Deus pede como holocausto, como sacrifício? 7 anos. Na antiga aliança, quando a pessoa pecava, ela era obrigada a oferecer um sacrifício.
como substituição. O profeta Isaías, que nós lemos na abertura deste culto, no capítulo 40, no verso 1, nos diz: consolai, consolai o meu povo, falai ao coração de Israel, que o Senhor recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos, as vossas veredas. Essa é uma referência ao precursor, João, conhecido como o Batista. Na antiga aliança havia a substituição. Na nova aliança, a substituição é tamanha, de tão grande graça de Deus derramada sobre você, que Deus pagou em dobro, Jesus pagou em dobro. Um animal só poderia substituir no limite daquilo que tinha sido feito de errado. Quando Jesus entregou a sua vida naquela cruz, Ele pagou em dobro por você. Então você jamais pode duvidar do amor de Deus. Jamais você pode duvidar do sacrifício de Jesus naquela cruz por você. Satanás não pode deter você no seu cativeiro. Jesus diz em João capítulo 8, se o Filho liberta você, você verdadeiramente é livre. Essa é a graça de Deus revelada em Jesus. Na antiga aliança, o povo ficava tentando entender quando isso ia acontecer. Até os anjos anelavam perscrutar. Os profetas investigavam acuradamente quando isso ia acontecer. Quando é que o servo sofredor ia entregar a vida dele pelo povo? Mas também eles investigavam a glória que seguiria aquele sacrifício. Nós estamos vivendo num período do já e ainda não. Nós já fomos resgatados, mas o resgate final ainda não aconteceu. Ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós vamos ver Ele como Ele é. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Nós vamos ver. E todo aquele que tem nele essa esperança, a si mesmo se purifica. A si mesmo se purifica. Gideão tinha uma visão distorcida a respeito de Deus. Ele via Deus lá no passado, lá no Egito, libertando o povo de Israel e tirando eles do Egito, passando pelo mar. Mas não era o Deus presente, não era o Emanuel que nós temos hoje. Eles tiveram que passar 7 anos de problemas, de humilhação. Quando nós tomamos escolhas erradas e quando nós fazemos escolhas erradas, muitas vezes nós somos humilhados. Deus não quer nos humilhar, mas quer os humildes. Aquele que se humilha a si mesmo e reconhece que é pecador, que precisa da graça do Senhor. Porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa é a matemática do reino. Mateus 23, verso 12. Essa é a matemática do reino. É uma atitude pessoal, por isso que Tiago disse, não seja apenas ouvinte da palavra, seja um operoso praticante. Um operoso praticante. Onde estão, verso 13, onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Gideão não tinha visto o agir de Deus. Gideão é um Tomé do Antigo Testamento. Gideão começa a ter uma experiência com Deus, o anjo aparece para ele. E ele começa a questionar: onde está Deus? Diante de um caos de tamanha monta. Verso 2, no capítulo 6 de Juízes. Os midianitas eram mais fortes que Israel e por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas.
Eles se tornaram peritos em fazer esconderijos. E não levantar bandeira de vitória e de governo de Deus sobre a vida deles. Não foi como Moisés que levantou lá em Êxodo capítulo 17, uma bandeira bem alta dizendo, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Eles foram peritos em construir cofres, esconderijos secretos, para esconder comida. Porque o gado eles não conseguiam mais esconder, as ovelhas eles não conseguiam mais esconder. Olha o texto que segue. Porque acontecia que quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e outros povos do leste invadiam suas plantações, acampavam na terra, destruíam as plantações até chegarem a Gaza. Atravessavam o país até o mar. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Tudo era destruído. Gideão precisava que na vida dele, a visão a respeito de Deus precisava mudar. Gideão obedece a Deus, derruba o altar, derruba o poste ídolo, oferece sacrifício, o povo quer matar ele. Ele diz, Deus falou comigo, vamos nos preparar para a batalha, vem 32 mil. 32 mil homens se ajuntam a Gideão. Gideão, Tomé da vida, ele diz, mas é pouca gente para 135 mil inimigos. 135 mil para 32 é uma diferença brutal. Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está com a gente. E aí lá, num dia ele coloca o novelo de lã, ou o pelego, como diz o Gaudério, e está tudo seco em volta, e nele uma taça de água, de orvalho. No dia seguinte ele pede uma nova prova para Deus, e Deus dá. Está tudo molhado em volta e o pelego sequinho. Aí Deus diz para Gideão, Gideão o seguinte, é muita gente que está contigo. Deus precisava restaurar em Gideão a imagem de um Deus maravilhoso que ele dizia que os pais tinham visto, que os pais tinham contado quem era esse Deus maravilhoso. E então 22 mil soldados vai para casa. Os medrosos, os recém-casados, eu não sei. 22 mil debandam. Fica 10 mil. Aí Deus diz assim, Gideão, seguinte, é muita gente. Manda o povo beber água. Pega uma planilha, começa a anotar. Aquele que pegar a água com a mão e lamber como se fosse um cão, você separa. 300. Se Gideão já estava abalado com 32 mil, eu imagino que tinha ficado no coração dele com 300 homens. O que eu vou fazer com esse povo? No primeiro embate, 100 homens, 100 homens, 100 homens, divididos em 3 companhias de 100. Eles entram no arraial. 120 mil inimigos mortos. Aí Gideão se anima. E vai atrás dos 15 mil que sobraram. E Deus dá a vitória para eles. Sabe quem é que se escondia em cavernas antes? Sabe quem é que estava malhando trigo no lagar? Era Gideão. Sabe aonde eles escondiam o mantimento para ter merenda? Para dar para os filhos? Nas covas, nas cavernas. Gideão precisava ter restaurado nele a visão a respeito de Deus. Quando nós perdemos a visão de quem é Deus, e Deus quer trabalhar em nós, e restaurar em nós a visão correta, Ele nos faz passar por vales de sombra de morte, muitas vezes, para que nossa confiança não esteja no braço do homem, nem no braço do príncipe, nem na nossa conta bancária, nem na nossa jovialidade, nem na nossa força física,
A nossa confiança não pode estar em outro lugar senão no Senhor. Mas Gideão não tinha apenas uma visão distorcida a respeito de Deus. Gideão tinha uma visão distorcida a respeito de si mesmo. Olhe os versículos de número 14. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? A gente vendo um comando desse aqui, a gente imagina que Gideão ia sair pulando. É comigo, é nós. O que Gideão faz? Como ele tem uma visão distorcida a respeito de Deus, ele tem uma visão distorcida a respeito de si próprio. Olha o versículo 15. Gideão perguntou-lhe: meu Senhor, como? Com que livrarei Israel, a minha família? É a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Ele olha para a sua tribo, ele olha para a sua casa, a casa do seu pai, e ele olha para ele. Eu sou o subtroço de coisa nenhuma. Eu não sirvo nem para ser um Zé Ruela. Quem sou eu? Mesmo diante de duas palavras do anjo, no versículo 12 e no versículo 14, ele diz: vai nessa tua força, o Senhor é contigo, homem valente. E ele diz: da onde? Eu não estou vendo valentia nenhuma. Eu não posso ver uma nuvem aparecer lá no horizonte, que eu já estou correndo com medo da chuva. Se um cachorro latir na outra esquina, eu já estou caindo fora por essa saída pela esquerda. Deus precisava restaurar o coração de Gideão, para que ele não tivesse uma visão distorcida de si mesmo. E então, depois desses dois sinais que ele pede para Deus, que ele fica com aqueles 300, de repente alguém vai no arraial do inimigo. E lá no arraial do inimigo, ele escuta: cara, eu tive um sonho essa noite. E ele conta para Gideão. Gideão diz: é nós. Vamos lá. Vamos lá. E eles entraram na batalha. E Deus deu vitória. E ele começou a perseguir aqueles 15 mil, mais os reis que haviam fugido. E de repente, eu te convido a olhar no capítulo 8. De repente eles cansam, porque você correr atrás, você lutar, você batalhar, a gente consegue correr até um certo tempo, mas a gente cansa. De repente eles estão famintos, com sede e exaustos. Eles chegam numa cidade chamada Sucote, no versículo 5 do capítulo 8. Gideão disse aos homens de Sucote: peço-vos que deis pão à tropa que me segue, pois está exausta. E eu continuo perseguindo Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Mas, verso 6, os líderes de Sucote responderam: já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna para que demos pão ao teu exército? Gideão respondeu-lhes: pois quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a vossa carne com os espinheiros e os espinhos do deserto. Dali ele subiu para Peniel, outra cidade. Fez o mesmo pedido aos homens do lugar. Estes lhe responderam como os homens de Sucote. Por isso disse também aos homens de Peniel: quando eu voltar com vitória, derrubarei essa torre. Verso 16. Então ele prendeu os anciãos da cidade de Sucote e castigou com espinhos e espinheiros do deserto, e também derrubou
Verso 17, a torre de Peniel, e matou os homens da cidade. De repente, um homem que tinha uma visão de si mesmo, de alguém que não tinha condições nenhuma. Quando Deus lhe dá vitória, quando é restaurado a visão a respeito de Deus na vida daquele homem, a visão a respeito de si mesmo também é restaurada. Mas escolhas erradas nos levam à terceira visão. Uma visão errada a respeito de quem Deus é. Uma visão errada a respeito de quem nós somos. E uma visão errada de quem o inimigo é. Na antiga aliança eram os povos vizinhos. Eram os midianitas, eram os amalequitas, eram os teus filhos, ou os filisteus. Eram os filisteus, eram os edomitas, eram os amonitas, eram os assírios, eram os sírios, eram os egípcios. Na nova aliança, Paulo diz em Efésios 6:12, nosso inimigo não é carne e sangue, mas principados. Aí não ficou legal, né? Quando eu falei que na antiga aliança a substituição era tal qual, na nova aliança a substituição é em dobro, a guerra também é dobrada. Não é mais um inimigo que veste uma farda, ou que levanta uma bandeira, ou que fala uma língua diferente da nossa. O nosso inimigo é principados e potestades nas regiões celestiais. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas para destruirmos sofismas, ideias falsas, visão distorcida. Assim como Gideão tinha uma visão distorcida a respeito de Deus, a respeito dele próprio, ele tinha uma visão distorcida também do inimigo, porque ele achava que o inimigo era mais poderoso que ele, sendo que Deus tinha falado que um deles seria por 1000 e 2 por 10.000. Então o inimigo não era maior do que o povo de Israel, mas acontece que eles tinham tomado decisões erradas. Eles ficaram com medo dos deuses da terra e começaram a cultuar esses deuses, viraram as costas para o Deus verdadeiro. E quando nós temos uma visão distorcida a respeito de Deus, nós passamos a ter uma visão distorcida a respeito de nós e uma visão distorcida a respeito do nosso inimigo. E começamos a nos engalfinhar uns aos outros e atacar uns aos outros, em lugar de lutar nas regiões celestiais contra os verdadeiros inimigos da nossa alma. Mas Deus restaurou no coração de Gideão a visão correta a respeito de Deus. Deus restaurou em Gideão a visão correta a respeito de quem ele era. Quando a gente olha assim no capítulo 8, essa atitude dele, porque ele deu a palavra que ele ia fazer isso. Mas olha no capítulo 8, no verso 1. Depois disso, os homens de Efraim perguntaram a Gideão, por que não nos chamaste quando fosses guerrear contra os midianitas? E o repreenderam duramente, mas ele lhes respondeu, o que fiz em comparação com o que fizestes? O resto das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes dos midianitas, Oreb e Zebe, nas vossas mãos. O que pude fazer não se compara com o que fizestes. Depois dessas palavras, a ira deles contra Gideão abrandou-se.
A atitude de Gideão é uma atitude totalmente diferente de Jefté. Quando Jefté enfrenta o inimigo, os mesmos efraimitas vieram pedir satisfação. Jefté, que era filho de uma prostituta, que foi criado como um bastardo, e foi enxotado da sua cidade, quando ele volta para governar, e ele volta da batalha, os efraimitas, eles chegam, e aí, que negócio é esse? Por que não chamou a gente também? Sabe aquela cultura rompante, assim, é nós. Jefté disse o seguinte, então, nós vamos conversar aí. É Shibolete ou Sibolete? E aí 42 mil homens de Efraim foram mortos. Gideão tinha uma visão de quem ele era. Quando Gideão é chamado pelo povo de Israel para governar, no versículo 22 do capítulo 8, ele diz, não, de jeito nenhum, eu não vou reinar sobre vocês, não. Ele tinha uma visão de quem ele era. Quando nós temos uma visão correta de quem Deus é, nós não perdemos a visão correta de quem nós somos. E quando nós temos uma visão correta de quem Deus é e de quem nós somos, nós não vamos ter uma visão distorcida a respeito de quem é o inimigo. Agora, à nossa volta existe tantas pessoas que estão se escondendo em cavernas, se tornaram peritos em esconder suas economias, suas reservas, para não faltar o pão de cada dia na mesa das pessoas. São midianitas e amonitas da droga, da prostituição, da mentira, que têm invadido os lares e têm destruído famílias. E isso acontece à nossa volta o tempo todo. Mas será que nós estamos dispostos a fazer como no capítulo 6, verso 7, clamar ao Senhor? Será que nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus prometeu a nós, quando Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei, eu sararei a sua terra. O que é a sua terra hoje? Para o povo de Gideão, para o povo de Manassés, a terra deles era aquela região. Hoje a sua terra é o quê? A sua família? É o seu casamento? São os seus relacionamentos? É a visão distorcida que você tem de você mesmo? Um dos problemas que mais afeta a humanidade hoje é uma coisa chamada depressão. Hoje os jovens estão perdendo a visão de olhar para o Senhor, estão olhando para um aparelho à sua frente. Estão perdendo a visão de Deus. E eu e você somos chamados como profetas para avisar essa geração. Olhe para o Senhor. Volte os seus olhos para o Senhor. Busque o Senhor. Nunca teve tanta depressão entre adolescentes e jovens como na nossa geração. Hoje já é algo que se tornou viral na nossa sociedade. Domingo que vem eu vou passar um pequeno vídeo de uns 10 minutos sobre isso. Hoje é caso médico. No ano 2000, eu já ouvi as notícias de que no Japão, as pessoas que estavam viciadas em internet, elas eram tratadas como aqueles que são dominados pela heroína e pela cocaína. 19 anos depois, nós estamos vendo isso no nosso país. Muitas vezes dentro do nosso próprio lar. 3, 4 pessoas, marido e mulher sentados à mesa e cada um num mundo diferente. Não se conversa mais.
Eu elogiava a cultura gaúcha porque o chimarrão fazia aquela união da família, a gente sentava ali para conversar. Mas isso está se perdendo. Só passa a cuia. Só passa a cuia. Os olhos estão em outro lugar. O coração, a mente estão em outro mundo. Que tipo de midianita está vindo hoje roubar a qualidade de vida da sua família? Que tipo de midianita hoje está entrando dentro da sua casa? Está levando o seu gado, suas ovelhas, seus jumentos. Precisamos estar atentos. Reconhecer o inimigo. Reconhecer o inimigo. Saber onde ele atua. Como ele atua. E buscar do Senhor solução. Ou será que Deus é apenas um Deus que solucionou o problema de Gideão, do povo de Israel, lá no passado? Será que a nossa visão é a visão semelhante à visão de Gideão? Onde estão os atos poderosos do Senhor lá do passado? Não, nós precisamos ver os atos poderosos do Senhor em nossa geração. Quem precisa ser restaurado hoje é a nossa família, somos nós que estamos aqui. Então as histórias da palavra de Deus nos levam a um só lugar. A um só lugar, a uma só solução. O Senhor. Porque se não for o Senhor, em vão trabalha o que edifica a casa, e em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela, em vão trabalha o que edifica o lar. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde. Inútil. Era inútil, eles trabalhavam, eles malhavam trigo e o povo vinha lá e levava tudo. Eu não sei você, mas eu creio que Deus é poderoso. E é o mesmo Deus que com 300 homens desbaratou 135 mil inimigos. Amém. Ele continua sendo o mesmo Deus. A gente olha para o mundo à nossa volta e a gente diz, o quê? Nós lutarmos contra a mídia? Contra o sistema que está governando esse mundo? Quem? Nós? Quem sou eu? Eu sou o nada diante disso tudo? Talvez a nossa visão de Deus está deturpada e é provável que a nossa visão a respeito de nós mesmos está deturpada e nós não conseguimos nem enxergar o inimigo que nos assola. Vamos clamar ao Senhor? Coloque-se de pé. Quero me unir com vocês em oração. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Ele é poderoso e continua sendo o mesmo Deus. Ele disse, nunca te deixarei, jamais eu vou abandonar você. Então somente creia. Creia, confie. Confie no Senhor. Querido Pai, nós estamos aqui diante dessa palavra maravilhosa do Senhor, da história do teu povo, e como o Senhor agiu. Senhor, hoje os inimigos são diferentes, mas eles continuam poderosos, e muitas vezes têm nos levado para longe do Senhor. Eles têm agido com perspicácia e muitas vezes com mentiras. Senhor amado, tem destruído famílias, tem destruído vidas, tem levado pessoas à verdadeira derrocada, à bancarrota emocional, familiar, pessoal. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos diante de Ti em nome de Jesus. Jesus mesmo nos alertou que nós passaríamos por muitas lutas e dificuldades, mas deveríamos ter um bom ânimo. Senhor, abre os nossos olhos para nós vermos quem nós somos no Senhor. Amém, meu Deus. Restaura, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver
a compreender e a confiar em quem o Senhor é. Senhor, ajuda-nos nesta batalha. É o Senhor que nos adestra a mão para a batalha. Senhor, em Ti, como Paulo nos ensina, nós já somos mais que vencedores. Ainda que o mundo que nos cerca olhe para nós e nos considere como ovelhas que estão indo para o matadouro. Em Ti nós somos mais que vencedores. Nada, nem no presente, nem no futuro, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. E é neste amor que nós nos unimos, Senhor, nesta noite, e clamamos diante de Ti. Senhor, olha dos altos céus e nos responde como o Senhor respondeu ao povo de Israel. O Senhor mandou um profeta avisando que era necessário eles voltarem para o Senhor, e o Senhor agiu, mandando um anjo, libertando o povo através de um profeta, através de um juiz que se levantou para libertar o povo de Israel. Assim o Senhor levantou tantos outros juízes naquela época. Também hoje, o Senhor continua agindo da mesma forma. Senhor, Tu tens levantado ministérios, igrejas, povo santo, povo que busca a Tua presença, para que a nação à nossa volta seja restaurada. O país em que vivemos seja restaurado. Senhor, ajuda-nos nesta batalha. É para a Tua glória, Senhor, e para a Tua honra, que nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por esta palavra e pelo desafio que está diante de cada um de nós, seja pessoal, seja familiar, seja, Senhor, no nosso trabalho, onde quer que o Senhor nos colocou. Queremos ser ali uma testemunha de que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. No nome precioso de Jesus, o Cordeiro Santo, o Libertador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Amém.